falar um pouco sobre bioestatística e tipos de amostragem. Já sabe-se que para poder escolher uma amostra é preciso primeiro saber qual técnica utilizar, qual tipo de amostragem que eu vou utilizar para aquela amostra. Os tipos de amostragem eles podem ser probabilísticas, semiprobabilísticas ou não probabilísticas. A amostragem que ela é probabilística, ela é dividida em dois subtipos, certo? Eu tenho a simples e eu tenho a estratificada. A simples é como se eu fizesse um sorteio aleatório, certo? Naquela população. Aí, na simples, o que acontece? Ela é constituída por unidades homogêneas para as variáveis que se quer estudar. Então, na simples, eu vou ter que adquirir unidades homogêneas. Na estratificada, a população ela é dividida em estratos. O próprio nome já diz, estratos, ou seja, camadas. Então, quando ela é dividida em estratos, quer dizer que o todo ele é heterogêneo, certo? Mas ele é homogêneo entre si. Por exemplo, se eu quero um exemplo de estratos, é eu dividir em dois grupos, uma população em dois grupos, em homens e mulheres. Então, todos unidos ali, eles são heterogêneos, eles são diferentes, mas quando eles estão separados, eles são homogêneos entre si, certo? Então, na estratificada, eles são heterogêneos no todo e homogêneo entre si, certo? E o que vai acontecer? Na amostra estratificada, eu vou pegar, certo? Eu vou selecionar uma amostra aleatória de cada extrato, né? Então, eu vou selecionar, né, aleatoriamente cada extrato, certo? É como se eu tirasse, tenho dois grupos, homem e mulher, tenho dois extratos, certo? Então, eu vou tirar um aleatoriamente de um e depois do outro, certo? Na semiprobabilística, ela é dividida em 3 subgrupos. A semiprobabilística, eu tenho as sistemática, eu tenho a por cotas e eu tenho a conglomerados, certo? A sistemática, o próprio nome já diz, eu vou adotar um padrão, um sistema, para poder fazer a escolha daquela amostra. Então, na sistemática, eu vou preparar um sistema pré-estabelecido, ou seja, vai ter um padrão para escolher aquela amostra. Então, eu vou ter um sistema, certo? Pré-estabelecido. Vou ter um sistema pré-estabelecido. No por cotas, o que acontece? Eu vou fazer um julgamento anterior. Um julgamento. Esse por cotas eu vou julgar, né? E depois é que eu vou confirmar a característica, certo? E por conglomerados, o conglomerado ele é um conjunto de unidades que estão agrupadas, né? Conjunto de unidades agrupadas. Né? Então, tem um conjunto de unidades agrupadas, um conglomerado. E na não probabilística, ou por conveniência, é aquela que é mais conveniente para o pesquisador, ou seja, é aquela que fica mais fácil o acesso para o pesquisador.
Então, por conveniência, eu vou ter o fácil acesso, certo? Para a amostra, para poder adquirir aquela amostra. Então, resumindo aqui, né? Observando aqui, a gente tem probabilística simples, estratificada, semiprobabilística, sistemática, cotas e conglomerados, e não probabilística ou por conveniência, certo? Que é aquela de fácil acesso. Daí, vamos agora aos exemplos. Vamos falar um pouco sobre os exemplos, certo? Vamos ao primeiro exemplo, que é a probabilística simples. Probabilística simples. Na probabilística simples, eu tenho, por exemplo, para obter uma amostra aleatória no geral, né? Então, por exemplo, se eu quiser obter uma amostra de 2% de pacientes, 2% de pacientes dos 500 pacientes, eu quero tirar 2% de 500 de uma clínica para entrevistá-los sobre a qualidade de atendimento da secretária, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar 2% de 500, certo? Que isso aqui vai dar 10 pacientes, certo? Então, desses 500 aqui, eu vou sortear 10, né? Na probabilística simples, nesse caso aqui, como é numa clínica, eu vou ter o nome, né, de todos os 500 pacientes que vão ser entrevistados sobre a qualidade de atendimento da secretária. Então, se eu quero só 2% de 500, eu vou ter 10 pacientes. Então, eu vou tirar aleatoriamente desses 500 pacientes, que é um grupo homogêneo. Por quê? Porque são pacientes. São todos pacientes, né? Então, eu tiro 10 aleatoriamente desses 500. Tiro 10 aqui, né? Então, aqui eu vou ter uma amostra probabilística simples, certo? E agora, falar um pouco sobre a probabilística estratificada. Na probabilística estratificada, a gente pode usar o mesmo exemplo, né? Esse exemplo que temos aqui: obter uma amostra de 2% dos 500 pacientes de uma clínica para entrevistá-los sobre a qualidade de atendimento da secretária. Só que suspeita-se que os homens são mais bem atendidos do que as mulheres. Então, no momento que suspeita que os homens são mais bem atendidos do que as mulheres, eu estou separando homens e mulheres, certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou separar esses dois grupos, separar os homens das mulheres, e vou sortear de cada um até o total ser 10 pacientes. Ou seja, essa daqui vai ser a minha amostra, certo? Essa será a minha amostra aleatória estratificada. Eu apenas separei. Então, o que acontece, como eu estava falando no exemplo anterior? Eu tenho aqui, elas são homogêneas entre si, mas o todo é heterogêneo, certo? Agora vamos para o exemplo. Vou botar aqui, deixa eu ajeitar. Pronto, continuando, vamos agora falar do exemplo para as semi-probabilísticas,
certo? Na semiprobabilística, eu vou ter a sistemática, ou seja, eu vou ter que adotar um padrão, certo? Eu vou ter um sistema pré-estabelecido, como eu já falei anteriormente. Nesse exemplo aqui, eu posso citar que, para obter uma amostra sistemática do primeiro exemplo que eu falei, como eu tenho lá 500, né, pacientes, um grupo aqui homogêneo, 500 pacientes, e eu vou dividir por 10. Eu divido por 10. Por quê? Porque eu peguei esse 10 aqui, ele representa o 2% de 500. Então, aqui eu estou montando um padrão, certo? Eu estou montando um padrão para poder obter a minha amostra. Aí eu vou sortear, né? Vou sortear de um número entre 1 e 50. Então, de 1 a 50, eu vou sortear um número, certo? Por exemplo, o primeiro número foi o 27, né? Então, esse daqui será o número do primeiro paciente. Depois do 27, eu vou contar mais 50 números. Conto aqui mais 50 números, certo? Conto mais 50 números. Daí, daqui a mais 50 números, qual será o próximo? Será o 77, né? Então, vou fazer 27 mais 50, que vai dar 77. E assim, sucessivamente, até completar minhas 10 amostras. Então, ele foi intercalando, né? Foi intercalando de 50 em 50. Esse foi o padrão, ou seja, o sistema pré-estabelecido que foi utilizado para obter a amostra. Essa é a sistemática. Agora eu falar aqui sobre a semiprobabilística por conglomerados. Quando ela é por conglomerado, eu estou querendo dizer que ela é por grupos, certo? Ou seja, é um conjunto de unidades que estão agrupadas. É um conjunto de unidades que estão agrupadas. E elas estão agrupadas por qualquer motivo, por qualquer razão, certo? Daí, podemos citar como exemplo um conglomerado, né? Um asilo. Conglomerado de idosos. Eu estou citando aqui que o asilo é um conglomerado de idosos, certo? Mas, por exemplo, um conglomerado, ele é classificado como uma amostra, né? A população, ela tem que ser heterogênea, né? Ela tem que ser heterogênea. Ah, mas como assim heterogênea, né? No conglomerado, a diferença é que existe grande heterogeneidade entre os elementos, né? E então, entre os elementos da população, certo? Como é que eu posso explicar isso, né? Por exemplo, se eu tiver uma família é um conglomerado, certo? Aquela família, quem são os elementos dela? Então, a família é um conglomerado e as pessoas são os elementos, né? As pessoas são os elementos. Essas pessoas que compõem a família,
elas podem ter por exemplo, eu vou pesquisar quantas pessoas dessa família têm hipertensão, né? Então, não são todas as pessoas que vão ter hipertensão. Por isso que é um grupo heterogêneo. Eles não são todos homens ou todas mulheres. Por isso é um grupo heterogêneo. Então, depende do que é que eu estou pesquisando, do que é que eu estou buscando, certo? O asilo ele é o conglomerado, certo? Aí o que acontece? Eu vou fazer a amostra por conglomerado. Por quê? Porque primeiro eu separei o asilo e dali eu vou separar uma característica. Eu quero saber daquele asilo, quantos idosos têm diabetes? Então, não são todos que vão ter diabetes, né? Então, ali tem uma amostra que ela é heterogênea, certo? Geralmente, as por conglomerado, elas são feitas em entrevistas, né? É preciso fazer entrevistas que observe grandes áreas geográficas. Ela é mais usada para grandes áreas geográficas, certo? Ela é mais utilizada para isso. E o custo dela, ela é o mais caro, né? Mais caro. E é difícil eu ter o nome de todos os elementos que são as pessoas, no caso aqui. Difícil. É difícil obter uma lista com o nome de todos. Diferente da estratificada. Na estratificada, como eu citei no exemplo lá da clínica, eu consigo, né, ter fácil acesso ao nome de todos os elementos, certo? Acesso ao nome de todos os elementos, certo? Então, por conglomerado, eu vou ter aqui uma população estatística, certo? Essa população, ela pode ter vários conglomerados. Eu vou escolher um conglomerado e desse conglomerado aqui é que eu vou sortear os elementos, certo? Desse conglomerado, eu vou sortear os elementos que farão parte da minha amostra. Entendeu? Bem, já que falamos aqui dessa parte, né, de conglomerados, agora tá faltando falar sobre cotas, né? Amostra por cotas, que também é semi-probabilística, por cotas. A por cotas, ela é geralmente usada como é que eu posso dizer? A por cotas, ela é geralmente usada em análise de pesquisa de mercado, certo? Ou então um levantamento de opinião. A por cota, quais são as vantagens dela? Ela é mais barata. Na por cotas, faz o julgamento primeiro e depois a confirmação dos dados. Segundo, certo? É um tipo de análise de teste mais barato. Então, por exemplo, uma pesquisa de mercado. Vai lá o pesquisador na rua, entrevistador. Ele quer saber, uma empresa quer saber qual a preferência de um determinado modelo de carro, certo? Então, o pesquisador ele vai estabelecer, então, em geral, quem é que compra carro, né? Na maioria. Então, ele já tem uma ideia
de quem é que faz, de quem é que compra aquilo, né? Uma pesquisa de mercado. Então, ele já tem na cabeça que são homens, que eles têm mais de 30 anos, que ganha mais de 6 salário mínimo. Então, quando ele vai fazer a pesquisa, ele vai procurar pessoas com essa característica, né? Então, ele vai procurar pessoas com a característica desejada. Certo? Só que ele não vai chegar e vai perguntar para a pessoa primeiro, né? Ele vai olhar para a pessoa primeiro, ele vai visualizar aquela pessoa e vai pensar, não, é um homem, ele tem cara de quem tem 30 anos. Pelo jeito que ele se veste, ele ganha mais de 6 salário mínimo. Ele vai lá e entrevista, certo? Ele vai lá e aborda aquela pessoa e pergunta, né? Se ela tem essas características. Se ela não tiver, aí ele vai procurar outra pessoa. Então, primeiro ele faz o julgamento e depois ele pergunta para poder fazer a entrevista que se quer, certo? No caso aqui da por cotas, o que é que eu posso falar mais? Ela não é aleatória. Não é uma amostra aleatória. Porque ele vai escolher, né? Ele não chega do nada, ele escolhe, né? E por último, eu tenho a amostragem não probabilística. A não probabilística também é conhecida, né, por de conveniência. De conveniência. Então, por que é de conveniência? Porque é conveniente para o pesquisador, é mais fácil, né? Então, eu tenho um fácil acesso para obter a amostra. Tenho fácil acesso para obter a amostra, certo? Por exemplo, um professor que quer fazer uma pesquisa com seus alunos, que quer uma pesquisa com seus alunos, certo? Então já está ali próximo dele, né? Então ele não vai ter dificuldade de ir à rua pesquisar, já está ali próximo a ele, certo? Em relação também, um outro exemplo, uma nutricionista que quer trabalhar em uma escola e quer pesquisar o hábito alimentar das crianças entre 3 e 4 anos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai procurar as mães das crianças da escola, né, para poder fazer a pesquisa. Primeiro, ela vai pedir a autorização das mães, vai perguntar às mães o hábito, né? Então, ela já está aproveitando o ambiente onde ela trabalha. Então, está sendo conveniente para ela, certo? Pronto, a gente já falou aqui sobre os tipos de amostras e seus subtipos. Uma coisa também que eu quero deixar mais claro é porque existem 2 tipos que são confusos, né? Eu tenho a amostra estratificada e eu tenho a amostra por conglomerado, né? Então, elas são o quê? Elas são diferentes. A estratificada, ela é o quê? Ela é uma amostra probabilística. A por conglomerado, ela é uma amostra semi-probabilística, não é? Semi-probabilística. Então, qual é a diferença entre essas duas na hora que eu for analisar, né?
Como eu falei anteriormente, é estratificada. Eu vou ter o fácil acesso, que é um A, acesso aos nomes dos elementos. Certo? A por conglomerado é o contrário. Então, eu vou ter o quê? Um difícil acesso. Aos nomes. Dos elementos. Certo? Como eu já falei, a estratificada, ela é heterogênea no todo e homogênea entre si, certo? A por conglomerado, ela é heterogênea, certo? Então, a por conglomerado, existe essa heterogeneidade entre os elementos da população, como eu falei. Então, depende do que você está pesquisando. Qual é a minha variável, né? Qual é a minha variável? O que é que eu quero pesquisar, certo? Outra diferença. Na estratificada, eu vou pegar uma amostra de cada um dos estratos. Não, vou pegar, uma amostra de cada extrato. Na por conglomerado, eu não vou pegar uma de cada extrato. Eu vou escolher, né, o grupo e vou tirar aleatoriamente daquele grupo. Do grupo. Certo? Então, essa é a principal diferença entre os dois. Além também de ser mais cara do que a estratificada. Então, eu tenho aqui as principais diferenças. E outra, a conglomerada, ela é feita principalmente em entrevistas em grandes áreas geográficas. Então, se tiver alguma questão citando alguma área geográfica, né, uma população grande em determinada área geográfica, por exemplo, eu tenho um município, certo? Como tem um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui. Temos aqui uma população de 1.600, certo? Aqui é a população. Ou seja, tem um grupo grande de 1.600, por exemplo, pessoas. Eu quero, tiro aqui, separo aqui uma subpopulação, ou seja, eu separo esse grupo, né? Separo esse grupo. Desse grupo, que aqui eu vou obter as amostras, né? Eu vou obter 20 amostras desse grupo. Então, tá aqui, quando a população apresenta uma subdivisão em pequenos grupos ou subpopulações, chamamos de conglomerados. Então, imaginamos que 1.600 é a cidade, toda a população da cidade, e 80 o do município. E eu vou tirar 20 daquele município, certo? Então, eu tenho esse exemplo aqui. Um outro exemplo, também. Eu tenho aqui o município, que é a população toda, tem os bairros, só que eu quero tirar amostras apenas dos quarteirões. Então, eu vou tirando de dentro do bairro, que o quarteirão está dentro do bairro, vou tirando aleatoriamente. Então, eu tenho aqui um subgrupo, certo? Então, temos esse exemplo aqui. Outra coisa que é importante falar também é sobre o erro amostral, certo? O erro amostral. Então, o que é o erro amostral? Ele é a diferença, certo? Entre o resultado da amostra e o verdadeiro resultado.
né? Então, eu tenho aqui, é o resultado da amostra, o que eu obtive e o resultado verdadeiro, né? Um exemplo bom, por exemplo, é um erro de calibração de uma balança, né? Então, eu tenho uma balança, eu tenho vou pesar um reagente químico, eu tenho ali 90 gramas, né? Só que a balança, ela não tá dando 90 gramas. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o resultado da amostra, digamos que a balança tá dando 95, ela tá descalibrada, e o verdadeiro resultado, que seria 90. Então, eu vou ter que calibrar aquela balança para evitar o erro amostral, né? Então, outra coisa também, que é o erro na captação dos dados. Certo? Por exemplo, eu não posso captar os dados de maneira tendenciosa, do jeito que eu quero. Não, você tem que captar os dados conforme o tipo de amostra, né? E outra também é o formulário com questões tendenciosas. Formulário com questões tendenciosas. Ou seja, eu não posso provocar naquela pessoa que eu quero entrevistar, influenciar. Eu não posso influenciar aquela pessoa. Eu tenho que ser totalmente imparcial, certo? Para não influenciar aquela pessoa. Porque se eu usar questões tendenciosas, esse dado não vai me valer para a minha pesquisa, certo? Continuando aqui, agora eu vou falar um pouco sobre tabelas, gráficos e distribuição de frequência, certo? Tabelas, gráficos e distribuição de frequência. Então, o que é, né, uma tabela? A tabela é onde eu vou organizar os meus dados, né? É onde eu vou organizar os dados e ela faz parte da estatística descritiva. Por quê? Eu vou mostrar os dados na minha tabela, eu vou descrever meus dados nessa minha tabela, né? Então, existe uma regra para poder eu organizar essa tabela. A tabela ela é organizada dessa maneira aqui. Eu tenho as linhas,